Possivelmente, você já ouviu uma testemunha de Jeová dizer: sou servo ou serva de Jeová. Você que é testemunha de Jeová, certamente já disse isso dezenas, centenas e por que não dizer milhares de vezes. Mas eu tenho absoluta certeza de que você nunca ouviu uma testemunha de Jeová dizer: sou serva ou servo de Jesus Cristo. Pois é, as testemunhas de Jeová se apresentam sempre como servas de Jeová. Mas como que os cristãos do primeiro século se apresentavam? Eles se apresentavam como servos de Jeová ou como servos de Jesus Cristo? Eu posso garantir para vocês que os cristãos variavam, oscilavam. Ora diziam que eram servos de Deus, ora se apresentavam como servos de Jesus Cristo. Diferentemente das testemunhas de Jeová, que só se apresentam como servos ou servas de Jeová. Vamos conferir na Bíblia Sagrada como que os primeiros cristãos se apresentavam, eram apresentados. Você pode considerar comigo, eu vou usar o termo lá do Salão do Reino, considerar. Você pode conferir ou considerar comigo um exemplo do apóstolo Paulo, na na Epístola aos Romanos, capítulo 1 e versículo de número 1, Paulo se apresenta assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Vejam que Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo e acrescenta chamado para ser apóstolo. Bem diferente das testemunhas de Jeová, não? Que se apresentam como servas ou servos de Jeová. Você pode, se quiser, ainda considerar comigo Gálatas, capítulo de número 1 e versículo de número 10. Paulo diz aos Gálatas: se preciso dar satisfação a homens, ou se preciso agradar a homens, logo não sou servo de Jesus Cristo. Veja que Paulo se considerava servo de Jesus Cristo. A impressão que fica é que Paulo não tinha nenhuma dificuldade em verbalizar isso, diferentemente das testemunhas de Jeová. Possivelmente, a boca de uma testemunha de Jeová trava na hora dela se auto-apresentar como serva ou servo de Jesus Cristo. Você pode ainda considerar comigo a Filipenses, capítulo 1 e versículo 1. Vamos ver como Paulo, desta vez, se apresenta na introdução da sua epístola aos Filipenses. Filipenses 1 e versículo 1. Paulo se apresenta assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos que estão em Filipos. Vejam que, diferentemente das testemunhas de Jeová, que apenas se apresentam como servas e servos de Jeová, Paulo se auto-apresenta e apresenta o seu companheiro de ministério, Timóteo, como servos de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1 e versículo 1. Se você quiser, você pode ainda considerar também, desta vez não mais o apóstolo Paulo, mas Tiago. Vamos ver como o apóstolo Tiago se apresentava nos primeiros séculos. Tiago, capítulo 1 e versículo 1. Na introdução também da sua epístola, Tiago se apresenta desta maneira: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui Tiago se apresenta tanto como servo de Deus, como servo também, idem, do Senhor Jesus Cristo. Bem diferente do que ensina a Torre de Vigia. Bem diferente de como se auto-apresentam as testemunhas de Jeová. Quer mudar de apóstolo? Vamos ver como Pedro, o apóstolo Pedro, se apresentava
nos primeiros anos da igreja. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo de número 1. Pedro se apresenta assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, Tiago, Pedro, todos se apresentavam como servos de Jesus Cristo. Vamos conferir o último texto, o último exemplo? Não que não tenha outros, é que eu só selecionei esses 5 exemplos, melhor dizendo. Judas, versículo 1, já que Judas tem só um capítulo, né? Então, versículo 1, Judas se apresenta assim: Judas, servo de Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Judas também se apresenta como servo de Jesus Cristo. Na verdade, o objetivo das testemunhas de Jeová em se auto-apresentarem apenas como servas de Jeová tem um objetivo específico: sonegar a pessoa de Jesus Cristo, ofuscar, tentar apagar Jesus do seu papel principal na obra da salvação da humanidade. Eu tenho dito reiteradas vezes que as testemunhas de Jeová são uma seita anticristã. Agora, não são abertamente, não. São encobertamente uma seita anticristã. Beleza? Se você gostou, se inscreva, comente, compartilhe os nossos vídeos. E eu termino dizendo para você o seguinte: quanto mais religioso você é, mais distante de Cristo você fica. Não confunda espiritualidade com religiosidade. Deus abençoe você.